Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sempre transmito aqui a liturgia para ser um ajudador dos presidentes de celebrações e também seguindo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Se quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 /. Neste vídeo, pesquisando em fontes fidedignas da Igreja Católica Apostólica Romana, temos o vídeo alusivo ao primeiro domingo do Advento, 1º de dezembro de 2024. Nós estamos com o início do ano C, cor roxa. Já estou simbolizando aqui, quero dizer que eu não sou presbítero, eu sou leitor e animador litúrgico, tercista, estudioso dos assuntos teológicos. Sou um fiel que procuro ajudar a igreja. Temos a missa própria com o creio, prefácio primeiro do Advento e o ofício da festa. Não sei se é o ofício da festa, deixa eu ver aqui. Ofício... não tem ofício da festa não é? Não tem ofício da festa não. É o início, então, da semana do Advento. Eu pensei que tinha um ofício da festa, mas não. É uma missa sem este ofício, conforme pesquisa. Por isso que eu estou falando. Estou pesquisando em sites fidedignos. É a primeira semana do Advento que começa na igreja. Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre a semana do Advento. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículos do 14 ao 16. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo número 24, na Bíblia Vulgata, e 25 na Bíblia Hebraica. Versículos 4 BC ao 5 AB, 8º ao 9º, 10º, 14, refrão 1º B. O refrão é este: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Repitamos: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina seu caminho. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Repitamos: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Segunda leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 12 até o
capítulo 4, versículo 2. Então, capítulo 3, versículo 12, até ao capítulo 4, versículo 2. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim ele confirme vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 21, versículos do 25 ao 28 e do 34 ao 36. Vamos aclamar primeiro o Evangelho e depois iremos proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouquinho dessas leituras. A primeira leitura, de Jeremias. Todos somos responsáveis para que a justiça se estabeleça na sociedade, a justiça de Deus. Na segunda leitura, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a vinda de Cristo exige de cada um de nós sempre melhor vivência fraterna. No Evangelho de São Lucas, capítulo 21, é necessário uma vigilância ativa para perceber a salvação que se aproxima. Aqui no anuário Folhinha Sagrada do Coração de Jesus, Jesus nos adverte, segundo o comentário da irmã Jailda Rocha Caetité, que devemos erguer-nos, levantar a cabeça, pois a nossa libertação está próxima. Jesus fala isso no Evangelho de Lucas 21, 25, 28, 34, 36. Este é o desejo do coração de Deus, libertar-nos de tudo que impede nossa dignidade humana, e para isto nos concede suas graças em abundância. Mas é preciso vigiar e orar constantemente em todo momento, viver despertos, com o coração voltado para o Senhor
e não para as coisas terrenas, ilusórias e passageiras, que o tornam pesado, insensível e endurecido, quando a elas nos apegamos e as colocamos no centro da nossa vida. Jesus nos convoca a estarmos atentos aos sinais, tê-los como leitura e a estarmos atentos para interpretar esses sinais à luz da fé. Com o coração voltado para o Senhor, nada nem ninguém poderá nos abalar. Orar e vigiar, acolhendo o reino de Deus, dando a Deus o seu devido lugar, é o mais importante. Bem, o tempo do Advento que hoje iniciamos marca o início de um novo ano litúrgico. Outra vez, temos a oportunidade de refazermos nossa opção por Cristo, preparando-nos para a celebração da festa de seu nascimento, que será em 4 semanas. A expectativa da vinda do Senhor nos faz intensificar o nosso amor e nossas orações. É tempo de renovar as esperanças e permitir que a luz de Deus alcance plenamente a nossa vida. Tem o acendimento da primeira vela do Advento neste primeiro domingo. O Senhor nos chama à vigilância. Nossa comunidade reunida no Senhor e ouvindo sua palavra estará atenta aos sinais dos tempos, descobrindo neles a vontade do Pai. O Senhor espera que estejamos vigilantes no amor, na misericórdia e na construção do reino. Vigiai, nos diz o Senhor, que a claridade da luz do advento de Cristo nos faça perseverantes na fé. Temos aqui também algumas explicações sobre este dia. Confiantes nas promessas do Senhor, iniciamos essa caminhada rumo ao Natal, festa da encarnação de Deus na pessoa de Jesus. Por isso devemos aprender do Pai os caminhos que nos levam a amar os irmãos e ir ao encontro do seu Filho. A liturgia nos convida à oração e à vigilância para não esmorecermos diante dos obstáculos que surgem na nossa vivência cristã. Vindo ao mundo, o Filho de Deus plantou a semente da justiça no coração da humanidade. A palavra nos exorta a progredir no propósito de agradar a Deus e ficar atentos e preparados para o dia do Senhor. Olha, no Advento não se reza o Glória, exceto nas festas em que é prescrito. Então, não se reza o Glória. É bom ficar atento para isso, hein? É o Creio, o prefácio primeiro do Advento e a missa própria. Não tem o Glória. Deve-se evitar o excesso de enfeites de flores no ambiente litúrgico. Deve-se providenciar a coroa do Advento. Cada vela tem uma cor litúrgica, englobando o ano litúrgico, e as 4 simbolizam as grandes etapas da salvação em Cristo. Devem ser escolhidas músicas e cânticos apropriados para este tempo. A cor litúrgica é o roxo, ou então o róseo, no terceiro domingo, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço com este colar. Então a cor litúrgica é a roxa ou rósea no terceiro domingo. Acontece a realização da campanha para a evangelização e começam neste domingo as leituras do ano C. Após a saudação da missa, alguém vai acender a primeira vela da coroa, hein? É a vela verde, vela da esperança. E vai dizer: bendito sejais, Deus da esperança, pela luz de Cristo, sol de nossa vida, a quem esperamos com toda ternura de coração. Então são algumas informações sobre este domingo. Agora vamos aos santos do dia. As pessoas saberão mais sobre o dia do Advento participando das celebrações.
Santo do dia 1º de dezembro, São Naum, profeta do Antigo Testamento, que em suas exortações mostrou Deus como regente da história e justo juiz das ações. Olha, de acordo com o site do Vaticano, onde eu fui pesquisar, Naum é o 7º dos profetas menores, nasceu em Elcos, Galileia, no século VII, e é autor do 41º livro do Antigo Testamento, no qual narra a queda de Nínive, principal inimiga de Israel, como uma vitória de Deus sobre o mal. Como Nínive havia destruído Tebas, também foi destruída. Agora uma santa do dia 1º de dezembro, Santa Florência. Ela foi virgem do século IV. Foi convertida por Santo Hilário, bispo de Poitiers. Seguiu o santo bispo no exílio e retornou com ele à França. Viveu como eremita em Comblain. Santo do dia 1º de dezembro, santo que morreu no ano 581. O nome dele é São Donolo, ou Dônolo, eu não sei a pronúncia correta. Vou falar Donolo. Foi um bispo, foi abade do mosteiro de São Lourenço, de Paris, e mais tarde bispo de Le Mans, na França. Resplandeceu pelo dom dos milagres. Santo do dia 1º de dezembro, Santo Elói ou Santo Elígio, bispo, faleceu em 660. Foi ourives de Limoges, na França, e conselheiro do rei Dagoberto I. Ingressou na vida religiosa e fundou vários mosteiros antes de ser eleito bispo de Novon. De acordo com o site do Vaticano, nascido por volta do ano 588, em Chaptelat, perto de Limoges, na França, o bom santo Elígio, ou Elói, pertencia a uma nobre família de camponeses que trabalhava na própria lavoura, ao contrário de tantos proprietários de terra que a confiavam aos escravos. Deixou a um de seus irmãos o trabalho no campo para ingressar como aprendiz em uma ourivesaria, onde se cunhavam moedas reais segundo antigos métodos romanos. Elígio, ou Elói, economizou parte da renda familiar para fazer a caridade aos pobres e escravos. Era muito hábil na esmaltagem e cinzelamento do ouro. Quando lhe propuseram fazer um trono de ouro para o rei Clotário II, entre 613 e 629, ele fez 2 com o ouro que sobrou, para que não ficasse nada para si mesmo. Ele ia fazer 1, mas sobrou ouro e fez 2. 2 tronos. Seu gesto extraordinário da época valeu-lhe a confiança do rei, que lhe pediu para residir em Paris como ourives real, funcionário da tesouraria real e conselheiro de corte. Nomeado numismata em Marsella, numismata é aquele que especialista em moedas, medalhas, ele resgatou muitos escravos que eram vendidos no porto. Quando o herdeiro Dagoberto subiu ao trono, em 629, Elígio foi convocado novamente a Paris, a fim de dirigir as ourivesarias do reino franco, onde eram cunhadas as moedas. Recebeu, entre outros cargos, o de decorar os túmulos de Santa Genoveva e São Denis. Realizou relicários para São Germano, São Severino, São Martinho e Santa Comba, e numerosos objetos litúrgicos para a nova abadia de São Denis. Obteve a confiança do rei, que lhe mandava frequentemente chamar, a ponto de confiar-lhe uma missão de paz junto ao rei bretão Judicael. Eram grandes a piedade e a vida de oração deste leigo, que frequentemente participava dos ofícios monacais. No ano 632, fundou o mosteiro de Solignac, no sul de Limoges. Enquanto era vivo, o mosteiro já contava com mais de 150 monges sob as 2 regras de São Bento e São Columba. O mosteiro estava sob a jurisdição do rei
e não sob a autoridade do bispo. O fervor religioso e o trabalho fizeram do mosteiro um dos mais prósperos da época. Após um ano de fundação daquele de Solignac, Eligio fundou, na sua casa de Ile de la Cité, o primeiro mosteiro feminino de Paris, cuja direção foi confiada a Santa Áurea. Um ano depois da morte de Dagoberto, a quem havia assistido até os últimos momentos da sua vida, Eligio deixou a corte junto com Santo Aldoeno de Rouen, que tinha o cargo de conselheiro e chanceler. Este também entrou para o seminário e foi ordenado sacerdote. No mesmo dia, 13 de maio de 641, ambos receberam o episcopado. Aldueno foi bispo de Rouen e Eligio bispo de Novon e Tournai. Eligio, ou Eloi, colocou todo o seu zelo na missão apostólica e faleceu em 660, às vésperas de partir para Cahors. A Santa Rainha Batilde tinha apenas iniciado a sua viagem para ir saudá-lo, mas chegou tarde demais. Em Paris, no bairro dos ferreiros, ferramenteiros e marceneiros, foi dedicada uma igreja a Santo Eligio, reconstruída em 1967. Outra igreja, destruída em 1793, foi-lhe dedicada na Rue des Orfèvres, perto do Hôtel de la Monnaie, Casa da Moeda. Na Catedral de Notre-Dame, na Capela de Santa Ana, outrora sede da sua confraternidade, os ourives e joalheiros de Paris restauraram o altar e colocaram a sua estátua. Santos do dia 1º de dezembro, São Ralph Sherwin, Santo Alexandre Bryant e Santo Edmundo Campion, mártires e sacerdotes que faleceram em 1581. Foram religiosos jesuítas que sofreram martírio na Inglaterra durante o reinado da monarca Isabel I. Santo do dia 1º de dezembro, Beato João Beck, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1539. Foi abade do mosteiro beneditino de Colchester, na Inglaterra, condenado à morte durante o reinado de Henrique VIII. Santa do dia 1º de dezembro, Beata Maria Clara do Menino Jesus Virgem, faleceu em 1899. Fundou em Lisboa a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Santo do dia 1º de dezembro, Beato Casimiro Sikulski, mártir, faleceu em 1941, foi um sacerdote polonês, capelão militar da Primeira Guerra Mundial. Dedicou-se amplamente aos trabalhos sociais e apostólicos. Por seus contínuos atos caritativos, foi detido durante a Segunda Guerra, levado ao campo de concentração de Auschwitz e fuzilado. Santa do dia 1º de dezembro, Beata Liduína Meneguzzi, virgem, faleceu em 1941. Foi missionária do Instituto São Francisco de Sales, na Etiópia. Praticou eximiamente a virtude da caridade cristã para com os pobres, enfermos e encarcerados. Santa do dia 1º de dezembro, Beata Clementina Nengapeta Anuarit, virgem e mártir, faleceu em 1964. Foi uma religiosa da Congregação das Irmãs da Sagrada Família, martirizada durante uma furiosa perseguição na República do Congo. Santo do dia 1º de dezembro, São Charles de Foucault, falecido em 1916. De acordo com o site do Vaticano, Charles de Foucault foi um jovem francês rico e aristocrata que abandonou tudo para viver no deserto argelino, sendo testemunha silenciosa de Cristo por meio da presença do sacramento da Eucaristia e pela proximidade com os irmãos mais abandonados. Ele foi assassinado em 1916. Foucault viveu entre 1858 e 1916.
na aristocracia francesa. Perdeu os pais quando criança e a fé na adolescência, se tornando um jovem cadete da prestigiosa Academia Militar de Saint-Cyr e aproveitando a vida intensamente. Foi talvez de uma forma não muito diferente daquele jovem rico que correu a Jesus para lhe perguntar o que fazer para herdar a vida eterna, conforme Marcos 10, versículos de 17 a 22. Sentiu um vazio inexplicável que tentava preencher com os prazeres do mundo. Um colega de classe dizia: se nunca vistes Foucault nesta sala, deitado indolente em uma confortável poltrona, enquanto saboreia um gostoso lanche de pâté de foie gras, acompanhado de um bom champanhe, então nunca vistes um homem que goza a vida. Depois de receber o diploma, Charles de Foucault embarcou numa missão militar em expedição geográfica para a Argélia. No vasto silêncio do deserto entre nômades cujo estilo de vida era tão diferente do seu, começou a sentir o vazio que o jovem soldado tentara preencher com os bens mundanos. Surgiu então uma pergunta silenciosa e ele começou a rezar: meu Deus, se é verdade que você existe, deixe-me conhecê-lo. Em 1886, de volta à França, o jovem de 28 anos confidenciou seus tormentos interiores a um padre que sugeriu que se confessasse. Ele o fez. Veio a fé e com ela os pedidos. Vai, vende tudo e vem. O mesmo disse Jesus ao jovem do Evangelho, a quem olhou com amor. Charles sentiu o olhar de Jesus pousar sobre ele da mesma forma inesperada e imprevisível, como aconteceu com aquele outro jovem rico cerca de 2000 anos antes. Ele sabe que foi chamado a responder a esse amor com a vida. Nesse ponto, as histórias destes dois jovens ricos se separam. De fato, o jovem do Evangelho vai embora triste, incapaz de se desfazer de seus bens. Em vez disso, Charles de Foucault escreve: no momento em que comecei a acreditar que existe um Deus, entendi que não poderia fazer outra coisa senão viver somente para Ele. Vendeu o que tinha e foi. Olha, decisão diferente do jovem do Evangelho, hein? Vendeu o que tinha e foi. Primeiro para o mosteiro trapista na França e na Síria, e após completar os estudos para o sacerdócio e receber a ordenação na França. E ele sentiu o chamado para retornar ao deserto. No Saara, viveu a vida simples e austera de um eremita entre os nômades tuaregues. Quis ser um adorador no deserto, irmão dos mais abandonados. Padre Charles de Foucault quis evangelizar não com a palavra, mas sim pela presença do Santíssimo Sacramento, pela oração e penitência e o amor fraterno e universal. Em 1916, Charles de Foucault foi assassinado por bandidos. Depois da sua morte, além daquela específica comunidade religiosa que ele desejava, nasceram muitas outras comunidades. Em 2022, o Papa Francisco canonizou o mártir Padre Carlos de Jesus, um jovem rico que havia vendido tudo o que possuía para seguir o Senhor. Oração do abandono de Foucault. Vamos ver essa oração bonita desse padre Charles de Foucault. Pai, em tuas mãos eu me entrego, faze de mim o que quiseres. Por tudo que fizeres de mim eu te agradeço, estou disposto a tudo, aceito tudo. Contanto que tua vontade seja feita em mim e em todas as tuas criaturas. Não desejo mais nada, meu Deus, ponho minha alma em tuas mãos, entrego a ti, meu Deus, com todo o ardor do meu coração, porque te amo. E é para mim uma necessidade de amor, dar-me, entregar-me em tuas mãos, sem medida, com infinita confiança, porque tu és meu Pai. Amém. Portanto, o primeiro domingo do Advento, ok? Domingo do Advento de Cristo Jesus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa
a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa o Deus do impossível. Peça e receberá se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno, nosso papaizinho do céu, como dizia Jesus, nosso Abba. Ele só quer o nosso bem e é onisciente. Quando te dá um não, ou a mim, ou a qualquer pessoa, é porque é o melhor. Eu já recebi muitos nãos e só fui entender depois que era o melhor para mim. E agora eu clamo, Maranatá. Acesse o canal do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diariamente, onde ele explica o Evangelho e responde às nossas dúvidas. Essa dúvida sobre o pedido de oração foi ele, o professor Felipe, quem esclareceu. Agora sim, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para viver com Deus para sempre, com o corpo glorificado. Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado e creia em Jesus como Deus. E nos encontraremos na vida eterna, na volta de Jesus. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos com novas propriedades para viver eternamente. Algo inenarrável. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom. Acesse Paulo Roberto Maciel,